E aí, pessoal do terceirão, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Hélio Mourão na área, seu professor de Química 4. Pois é, queridos, estamos encerrando o MED 1, essa é a aula 8 sobre a primeira parte de sais. Fique ligado porque a gente vai estar passando para vocês alguns conceitos importantes, principalmente tipos de neutralização e a parte básica de nomenclatura de sais. Tá certo? No MED 2 a gente vai dar prosseguimento a isso. Então fique ligado, tá certo? Não se esquecendo de seguir aquela orientação que a gente colocou no Classroom a respeito das questões que vocês devem fazer. E aí qualquer dúvida, procure-me no zap. Belezura? Vamos lá então? Então, o que são sais? Sais são compostos iônicos, ou seja, formados por cátions e ânions. Esses compostos são formados a partir de um tipo clássico de reação chamado neutralização. O que é neutralização, Mauro? Ácido mais base formando sal mais água. Isso quer dizer que o sal, metade dele vem de um ácido, a outra metade vem de uma base. Beleza? Qual é a parte que vem do ácido? A parte que não é o H+, ou seja, o ânion. Qual é a parte que vem da base? A parte que não é o H-, ou seja, é o cátion. Então, o ânion do ácido mais o cátion da base vão se juntar formando um sal. E aí, o que não for para o sal, vai para a água. Então, nós temos dois tipos de neutralizações. A neutralização total ou completa, que é quando o total de H+ for igual ao total de OH-. Como é que eu faço isso, Mauro? Eu olho para a minha reação. Se o exercício falar que é neutralização total, vamos dar o exemplo aqui, ó, ácido clorídrico, que tem no nosso estômago, com hidróxido de magnésio, que tem no leite de magnésio. O camarada foi lá, comeu aquela coxinha de rodoviária, não desceu muito bem, aí ele vai ter que tomar um antiácido. Pois é, se é uma neutralização total, o total de H do ácido tem que ser o total de OH da base. Repare que nós temos um hidrogênio aqui no ácido clorídrico e temos duas hidroxilas no hidróxido de magnésio. Está igual? Está igual? Não, não está igual. Então, o que eu faço para igualar? Bom, a chamada multiplicação cruzada. Quantos OHs tem aqui? 2. Quantos Hs tem aqui? 1. Então, onde tem um H, a gente vai colocar 2. E onde tem 2 OHs, a gente vai colocar 1. Então esse 1 veio de 1 H do ácido e esse 2 veio de 2 OHs da base. Beleza? Agora eu tenho 2 hidrogênios no total vindo do ácido e eu tenho 2 hidroxilas, 2 OHs vindo da base. Beleza? Então eu tenho 2H+, 2 OH-. Eles vão se juntar e vão formar o quê? 2 águas. Então, um H+ do ácido com um OH- da base forma uma água. 2H+ do ácido com 2 OH- da base formam 2 águas. Detalhe, na frente do sal é sempre 1. Outro detalhe importante. O Mg estava do lado esquerdo na base. O Cl estava do lado direito no ácido. Pois é, essas posições se mantêm. Então o Mg estava do lado esquerdo na base e continua no lado esquerdo na forma do sal. O Cl estava do lado direito no ácido, continua no lado direito do sal. Observe que na fórmula do sal nós não temos nenhum H e nenhum OH no meio da fórmula do sal. Ou seja, esse é um sal neutro, também chamado de sal normal. Ele é obtido na neutralização total do ácido e da base, ou seja, todos os Hs do ácido e todas as hidroxilas da base foram para a água. Não tem nenhum H do ácido e nenhum OH da base que não foi neutralizado. Tá certo? Todos foram neutralizados.
Portanto, o sal obtido é um sal neutro ou sal normal. Agora, outro tipo de neutralização parcial, e eu coloquei só um exemplo aqui, podemos dar vários exemplos, é a neutralização parcial. A neutralização parcial é quando o número de H+ for diferente do número de OH-, ou seja, eu não neutralizei todo o ácido ou eu não neutralizei toda a base. Aí como é que eu vou saber se o exercício é de neutralização total ou parcial? Ele vai dizer no texto. Ou ele vai te mostrar na hora do balanceamento. Então, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, ácido carbônico com hidróxido de sódio. O exercício já está colocando 1 aqui no coeficiente do ácido e 1 no coeficiente da base. Ou seja, ele já inicia o balanceamento para mim. Ele está forçando a barra, dizendo, olha, é 1 mol de ácido carbônico para 1 mol de hidróxido de sódio. A pergunta é, quantos hidrogênios existem? Ó, 1 vezes 2, 2H+. Quantos OHs na base existem? 1 OH. Então eu tenho 2H+ e 1 OH-. Está igual? Não, está diferente. Então isso é típico de uma neutralização parcial. Então tem mais ácidos, ó, tem mais hidrogênios ácidos do que OH-. Ou seja, a quantidade de OH- é insuficiente para neutralizar, ou seja, para destruir todos os H+ do ácido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que parte, parcial quer dizer parte desse ácido não será neutralizado. Tem um hidrogênio que não vai ser transformado em água, tá certo? O que significa isso? Que esse hidrogênio que não foi transformado em água, que não foi neutralizado, ele vai aparecer onde? Ele vai aparecer no sal. Então isso aqui, essa presença do hidrogênio no meio da fórmula do sal, caracteriza um sal obtido a partir de uma neutralização parcial de um ácido. Então ele é chamado de um hidrogenossal. Tá certo? Ou seja, um sal que apresenta um átomo de hidrogênio ou alguns átomos de hidrogênios no meio da fórmula. Tá certo? Bom, somente um H foi neutralizado pela hidroxila. Então, uma água foi formada apenas, na frente do sal é sempre 1. Então, nós temos um exemplo de neutralização parcial. Toda vez que você observar no meio da fórmula do sal, um H, quer dizer que é um sal obtido a partir da neutralização parcial de um ácido. O ácido não foi totalmente neutralizado. Faltou base para neutralizá-lo completamente. Ou você observa no meio da fórmula do sal um OH. Quer dizer que é um sal proveniente da neutralização parcial de uma base. Isso quer dizer que faltou ácido para neutralizar completamente aquela base. Sobrou base, tá? Sobrou OH-. E como não tem, né, como ficar perdido no meio do nada, esse OH- que não virou água, ele acaba aparecendo no sal. Belezura? Muito bem. Outra parte importante é a parte da nomenclatura. Muita gente fala assim, é muito chato decorar, é muito chato. Queridos, não tem saída, tá? Tem que memorizar, ou como vocês chamam, tem que decorar. Só que a grande dificuldade que os alunos têm na nomenclatura de sal está relacionada à nomenclatura de ácido. Então, tarefinha para vocês. Dá uma revisada na teoria a respeito da nomenclatura de ácidos, tá? Baraque, camarada, não pode ser clonado. E todas as derivações que a gente consegue fazer a partir daí. Beleza? Qualquer dúvida, zap, 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 zap. Beleza? Muito bem. Bom, você sabe que eu sou o rei dos macetes. Então, um macetinho que não é meu, que é antigo, tá certo? Mas que é muito legal para a gente memorizar como é que fica o nome do sal a partir do nome do ácido que lhe originou. Bom, nós sabemos que nós temos dois tipos de ácidos. Ácidos sem oxigênio e ácidos com oxigênio. Ácidos sem oxigênio são chamados hidrácidos, tá?
HCl, HBr, HF, esses ácidos terminam em hídrico. O sal derivado de um ácido que não tem oxigênio termina em eto. Então, com o ácido clorídrico, não me meto. Então, todo ácido que termina em hídrico, o sal termina em eto. Por exemplo, né? MgCl2 tem oxigênio nessa fórmula? Não. Então, é um sal que tem a terminação eto. Então, é cloreto de magnésio. Tá certo? Muito bem. Agora, existem ácidos que têm oxigênio na forma, são chamados oxiácidos. Bom, aí, aqueles que derivam do baraque camarada, né? Os ácidos que estão no baraque camarada, todos eles terminam em ico. Sulfúrico, nítrico, no caso aqui carbônico, todos terminam em ico. Os sais derivados desses ácidos do baraque camarada tem a terminação ato. Então tá aqui, ó, bico de pato. Bico de pato. O que quer dizer isso? Ácido que termina em ico, ácido carbônico, vai formar carbonato. Ácido que termina em ico, o sal é ato. Carbônico, carbonato. Sulfúrico, sulfato. Nítrico, nitrato. Beleza? Agora, toda vez que eu pego um ácido lá do baraque e tiro um oxigênio, ele se transforma de ico para oso. H2SO4, sulfúrico. H2SO3, sulfuroso. Pois é, um sal derivado de um ácido que termina em oso, ele termina em ito. Então, bico de pato é gostoso, frito. Então, ácido sulfuroso forma o sulfito, ácido nitroso forma o sal nitrito, ácido fosforoso forma o sal fosfito. Beleza? E aí, essa dica é importante. O lado esquerdo da fórmula de um sal é o cátion, tá certo? O lado direito da fórmula do sal é o ânion, tá certo? O cátion vem da base, o cátion geralmente é o metal, e o ânion vem do ácido. E como nós traduzimos o nome do inglês, o americano ele lê isso aqui, magnesium chloride. Mas nós traduzimos de trás para frente. Então nós chamamos isso de cloreto de magnésio. Então a primeira parte do nome de um sal vem do ácido. E a segunda parte do nome do sal vem da base. Muita coisa? Muita informação? Pois é. Realmente são muitos detalhes. Então assista esse vídeo várias vezes. Pegue o seu material que tem exemplos de nomenclatura. Comece a fazer as questões. E na dúvida, tira a fotinha, tá certo? Manda no zap e a gente vai estar esclarecendo para vocês. Continuem firmes, estamos juntos e já já vamos começar o MED número 2. Fui!